bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Lidiane Antunes, sou professora de Biologia e Ciências da Escola Félix da Cunha e hoje a nossa aula é sobre o reino Monera. Então, para quem não sabe, o reino Monera tem como principal representante as bactérias, porém a gente tem outros grupos que são menos conhecidos, mas na aula de hoje a gente vai tirar algumas dúvidas. Então, algumas características gerais desse reino. São seres unicelulares, significa que são seres formados por uma única célula. São seres procariontes, ou seja, são seres que não têm a membrana nuclear revestindo o núcleo. Na estrutura desse grupo, a gente pode perceber que eles têm todo o material genético, que é principalmente o chamado de ADN ou DNA, ele está disperso no citoplasma, não tem a membrana nuclear, por isso que são chamados de procariontes. Esse reino, nós temos representantes anaeróbicos e aeróbicos, que isso significa? Anaeróbicos, eles conseguem sobreviver na ausência de oxigênio, e aeróbicos, eles usam o oxigênio para o seu metabolismo. Eles têm a presença de parede celular, o que não é visto em outras células. Tem organela, a principal ribossomo, porque são seres bem simples, então não tem organelas muito sofisticadas nem diversificadas. E tem o DNA circular, que se encontra disperso no citoplasma. Dentro do reino Monera, nós distinguimos três classes: as arqueobactérias, as bactérias e as cianobactérias. As arqueobactérias são bactérias bem primitivas, conhecidas há muitos milhões de anos atrás. Uma das primeiras das bactérias encontradas foram as arqueobactérias. Elas sobrevivem em lugares inóspitos. O que isso significa? São aqueles seres que vivem em lugares extremos, de temperaturas muito extremas. Por exemplo, as arqueobactérias, elas são encontradas em fendas vulcânicas, onde a temperatura é elevadíssima. Lá é possível encontrar as arqueobactérias. As bactérias, num todo, esse ser que é encontrado no nosso dia a dia, nos ambientes onde a gente vive, as bactérias é o grupo mais conhecido do reino Monera. As bactérias, elas são unicelulares, como já foi definido, são seres formados por uma única célula, são procariontes, ausência de núcleo celular, ausência da carioteca, elas podem viver em colônias. Isso é uma característica peculiar das bactérias. Também as bactérias a gente pode diferenciar elas em cocos, que seriam formas arredondadas, bacilos, formas em bastonetes, espirilo em espiral e vibrião em formato de vírgula. Como exemplo, a gente se refere ao vibrião da cólera, pelo formato que essa bactéria apresenta. As bactérias, elas têm predominância de reprodução assexuada, não tem contato de gametas, e sim elas se reproduzem, o corpo acaba se dividindo e formando um novo ser vivo. O terceiro grupo que nós, dentro do reino Monera, conseguimos distinguir são as cianobactérias. Também são unicelulares, são conhecidas como algas azuis. Elas são fototrópicas, fazem fotossíntese e fornecem nitrogênio nos mares, porque ela é bem característico dos mares e é aquelas algas que elas podem se tornar brilhantes também. A importância geral desse reino. As bactérias, elas são seres decompositores, elas fazem a ciclagem da matéria orgânica, participam da fabricação de alimentos, produzem vinagres, iogurtes, queijos, antibióticos e causam doenças, como hanseníase, pneumonia, tuberculose, a própria cólera que eu já citei antes. E reforçando aqui a estrutura das bactérias, elas então não têm carioteca, têm DNA disperso, parede celular, flagelo, citoplasma. Se inscrevam no canal e divulguem os nossos vídeos.